da parte do Senhor no nosso coração. Deus está presente nesse lugar. E se Ele não estivesse aqui, não adiantaria nós estarmos presentes nesse lugar. Amém? Isso é bem o Lucas, isso, né? Se Jesus não está aqui no nosso meio, não está aqui presente, não é vão a gente estar se reunindo nesse lugar. O que importa é que a presença do Senhor está aqui nesse lugar. Nós estamos nos fortalecendo, nos edificando uns com os outros. Tem um médico aqui no nosso meio. Seu Belo está tudo bonito aí, rapaz. Eu pensei até que estava chegando num hospital aqui hoje. Eu falei assim, meu Deus, que bênção de ele aqui, ver a Júlia também. Estava um pouco doente no domingo, mas graças a Deus está aqui nessa noite. Pastor Exílio, dá um glória a Deus. Ali o baixinho abençoado ali, ó. Só Jesus. Amém. Irmãos, vamos fazer uma oração nessa noite especialmente. A Fátima, ela falou sobre 2 pessoas e pediu que nós estivéssemos orando nessa noite, juntamente com os irmãos. E vamos estar orando pelo Alex também. Vamos estar colocando ele na presença do Senhor Jesus Cristo, para que Deus trabalhe na vida dele. Deus conhece a necessidade, sabe do que ele está precisando. Que o Senhor Jesus possa tocar aquela vida nessa noite e fazer uma obra. Você pode glorificar o nome do Senhor? Amém. Então, irmãos, vamos deixar uma breve meditação que se encontra no livro de Salmos, capítulo 50. Vamos estar lendo esse salmo. Vamos estar trazendo uma meditação. Eu estava lendo sobre ele nesse dia. Glória ao nome do Senhor. O título do salmo, ele diz: a verdadeira adoração. Salmo composto por Asaf. Diz assim: fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra, desde o oriente até o ocidente, desde Sião, excelência de formosura resplandece Deus. O nosso Deus vem e não guarda silêncio. À frente dele vem um fogo devorador, e ao seu redor ruge em grande tormenta. Ele intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Ele diz: congreguem os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque ele é o próprio Deus que julga. Escute, meu povo, e eu falarei. Ó Israel, e eu testemunharei contra você. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o repreendo pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você continuamente me oferece. Não aceitarei novilhos da sua casa, nem bode nos seus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e o gado aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que vivem no campo. Se eu tivesse fome, não teria necessidade de dizê-lo a você, pois meu é o mundo e a sua plenitude, ou glória. Acaso como eu carne de touros? Ou bebo sangue de cabritos? Ofereça a Deus sacrifício de ação de graça, e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Invoque-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. Mas ao ímpio, Deus diz: de que lhe serve repetir os meus preceitos e ter nos lábios a minha aliança, se você odeia a disciplina e rejeita as minhas palavras? Se vê um ladrão
ladrão você se torna amigo dele, e aos adúlteros você se associa. Abre a boca para o mal e a sua língua trama enganos. Senta-se para falar contra o seu irmão e difama o filho da sua mãe. Você tem feito essas coisas e eu me calei. Você pensava que eu era igual a você, mas agora eu repreenderei e porei tudo à sua vista. Considerem, pois, nisto vocês que se esquecem de Deus, para que eu não os despedace sem houver quem os livre. Aquele que me oferece sacrifícios de ações de graça, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, farei com que veja a salvação de Deus. Você pode glorificar Deus por essa palavra? Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus, coloco a minha vida nas tuas mãos nessa noite. Pelo Senhor a direção, a sabedoria, a palavra certa. Venha falar não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir para a nossa edificação. Nos conceda sabedoria e entendimento, Senhor, a cada dia da sua palavra. Porque se o Senhor não nos conseguir, nada fazemos e nada podemos sem o auxílio do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te adoramos e te glorificamos nessa noite. Amém. Você pode glorificar a Deus e pode se sentar. Não é proibido nessa noite glorificar e exaltar o nome do Senhor. Quanto mais a gente glorifica, quanto mais a gente é voluntário, melhor é para um grupo como esse. Que a gente somos livres aqui, e Deus está presente aqui para receber o individual de cada um nesse lugar. Amém? Você veio ofertar a Deus, não veio ofertar a mim, não veio ofertar a pastor João nem a pastor Isidro. Nós viemos ofertar a Deus. Então dê o seu melhor sempre, procure dar o seu melhor, fique nessa sintonia. Esse salmo é o salmo de Asaf. E quem foi Asaf? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Separei aqui uma definição assim rápida, eu sei que os irmãos já sabem, mas só para fixar aqui. No tempo do rei Davi, Asaf foi um levita, músico e poeta, líder dos levitas, responsável pelo louvor no templo. Louvado seja o nome do Senhor. E esse salmo foi composto por ele, por Asaf, um homem que era responsável pela adoração. Haja visto que o tema desse salmo começa com o título A Verdadeira Adoração. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente percebe com a leitura desse salmo nessa noite, quando a gente lê ele, que ele não era simplesmente um homem envolvido com a musicalidade, ou ele não era um homem que tinha uma visão, digamos assim, religiosa do que era uma adoração. Ou seja, não era simplesmente chegar no templo ou fazer a parte dele ali naquele lugar, tocar ou cantar. Ele era um músico envolvido com tudo, acertava tudo, mas ele tinha uma visão, pelo menos da sua época, a época dos sacrifícios, em que o povo ia para o templo naquela época. Na minha opinião, não teve muita mudança. A mudança foi que Cristo veio e foi o sacrifício perfeito. Acabou-se a lei dos sacrifícios. Hoje ninguém vai mais para o templo oferecer sacrifícios. O sacrifício perfeito foi Cristo na cruz do Calvário. Mas a grande realidade é que quando a gente lê esse salmo, na lei ou na graça, nós podemos entender que a adoração que Deus espera não é uma adoração simplesmente que saia palavras do nosso lábio, louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. Nós viemos aqui enquanto que não há uma verdade nas nossas palavras dentro do nosso coração. Há uma sinceridade, há uma verdade daquilo que nós fazemos para Deus. Porque na realidade Deus, Ele não olha a aparência de homem nenhum, diz a Bíblia isso. Ele não está olhando para a minha gravata, a gente gosta de se vestir bem, né? A gente vê de uma maneira ou outra, mas na realidade essas coisas, elas pouco importam. Vou dizer assim, né? Não sei se eu estou falando certo ou se eu estou colocando errado, se realmente tem gente que fala, não, eu quero dizer isso, eu vou me apresentar
distintamente diante de Deus, eu estou chegando num tempo para adorar um Deus grande, poderoso, então eu vou botar uma roupa bacana. Tem gente que pensa assim, né? Mas eu particularmente, eu não acredito que isso importa muito para Deus, como você chega lá. Não é que você vai chegar totalmente, se você tem condição, eu vou ser humilde, eu tenho que ser humilde, vou chegar todo rasgado na igreja porque eu sou humilde. Isso não tem nada a ver com humildade, irmão. Humildade não tem nada a ver com isso. Se você pode se vestir bem, se vista bem, vista uma roupa bacana, mas isso são coisas que pouco importam para Deus, porque Deus, Ele olha para dentro dos nossos corações. Aleluia! Quando você sai ou quando você está em qualquer lugar, às vezes a gente pensa, Deus está olhando para essa assembleia, olha que louvor lindo que está sendo cantado. A Bíblia diz que esse povo me louva com teus lábios, mas o coração está longe de mim. E aí, como é que fica isso? Deixa eu molhar aqui a garganta que eu estou meio... Me perdoe se eu molhar a garganta, eu não estou muito legal hoje não. Na parte da tarde da tal. Mas enfim, essas coisas não chamam a atenção de Deus. E o que chama a atenção de Deus, em qualquer lugar que você esteja, seja num culto como esse, num lugar simples, ou você esteja dentro de um palácio, né, como era o palácio lá do rei Salomão, aliás, o templo que construiu o rei Salomão, situoso, grandioso. Eu vou ali porque ali que Deus está lá, Deus está com um coração humilde, está junto com um coração humilde, está junto com um coração aquebrantado. E quando a gente lê esse salmo, a sensação que a gente vê é que na visão de Asaf, louvado seja o nome do Senhor, a gente percebe que ele tinha uma intimidade com Deus do que verdadeiramente era a adoração. A adoração transcendia as palavras, ou transcendia uma bela melodia, ou transcendia algo que pudesse ser organizado aos olhos dos homens. Não que não tenha que ser para Deus, mas às vezes o homem se chama a atenção com isso, mas isso não pouco chama a atenção de Deus. Chama também, mas pouco chama se isso não houver verdade dentro de nossos corações. Se nós não chegarmos nesse lugar realmente para entregar a Deus a nossa devoção, ou nos preocuparmos verdadeiramente em estarmos em sinceridade, em verdade. Eu sei que no nosso dia a dia são tantas e tantas coisas que não estou imputando isso aos irmãos. Eu estou pregando nessa noite para que nós tenhamos um entendimento do que está no meu coração acerca dessa palavra. Mas a grande realidade é que Deus procura verdade em nossas ações. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que o Senhor diz aqui: não o repreendo pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que vocês continuamente me oferecem. Mas ele, em contrapartida, está dizendo no versículo 9: não aceitarei novilhos da sua casa. Se Deus não está repreendendo por causa do sacrifício, Ele está falando depois que não vai aceitar sacrifício. Por quê? Porque aquilo era algo religioso. Aquele povo já tinha entrado numa rotina de sacrifícios e achando, como Deus falou aqui no versículo 12, pela boca dele: olha, por acaso eu preciso pedir a vocês que me dê, se eu me alimentasse disso? Se fosse verdadeiramente, vou botar aqui no simplificado, a morte dos animais, se isso me agradasse verdadeiramente, eu não precisava pedir isso a vocês, eu mesmo ia lá e fazia, porque eu sou o Senhor. Como a Júlia disse aqui, Deus não precisa pedir, no sentido que ela disse, né? Deus não precisa pedir nada a ninguém, nem permissão para fazer nada a ninguém. Ele é Senhor. Aleluia. Ele é Senhor. Aleluia. Quem ganha então? Quem ganha é o ser humano. Se Deus não aceitava os sacrifícios, mas ao mesmo tempo, aqui nesse capítulo, ele está dizendo: mas eu deixa eu ver aqui, não aceitarei novilhos da sua casa. Ao mesmo tempo que ele diz que não está repreendendo o povo porque eles sacrificavam, ele está dizendo que não ia aceitar os sacrifícios, porque não havia pesar, não havia mais significado e nem expressão do que aquele povo estava fazendo e o que verdadeiramente significava aqueles sacrifícios. Aqueles sacrifícios não eram para Deus, aqueles sacrifícios eram para eles.
Quando nós vemos aqui na presença do Senhor para adorar Ele, eu vou lá adorar a Deus. Se você e eu não adorarmos a Deus, Deus continuará sendo adorado. Aleluia. A Bíblia diz que os serafins estão noite e dia ao redor do trono dele, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E eu complemento: toda a terra está cheia da glória do Senhor. A Bíblia diz que a natureza louva a Deus, os animais louvam a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. A Bíblia também incentiva o ser humano a olhar para a natureza, porque ela está declarando o poder e a glória desse Deus que nós pregamos nessa noite. Louvado seja o nome dele. Aleluia. 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 Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A poder do seu nome, Jesus. A poder do nome de Jesus. Então esse salmo de Asaf entendia bem que a verdadeira adoração não estava relacionada ao ímpeto das nossas canções, como é o nosso dia também. Aleluia. Eu fiz um comparativo do sacrifício de Cristo como sacrifício perfeito. Nós sabemos bem que todos esses sacrifícios do Antigo Testamento tipificavam Jesus Cristo, que viria para ser o sacrifício perfeito por cada um de nós. Mas assim como era na época em que Asaf está expondo aqui, que aquilo não significava nada, se não houvesse devoção no coração, também é para os nossos dias hoje. Se não houver fé, se não houver posicionamento dentro de nosso coração, se não houver amor na nossa devoção, aleluia, isso não significa nada, isso é vazio. A gente está perdendo tempo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O que Deus espera do seu povo nesses últimos dias também é a verdadeira adoração. Aleluia. Porque o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Não mudou nada, mudou? Se Deus está usando Asaf aqui, está dizendo, ó, não adianta vocês oferecer sacrifício se não há verdade nisto, se não há observância. E olha como Deus chama o seu povo. Existia um grupo que é determinado por Deus aqui dentro, desculpe me falar isso, mas ao ímpio, diz Deus, de que lhe serve repetir os meus preceitos? Está vendo isso aqui? E ter nos meus lábios a minha aliança. Se você odeia a disciplina, se você rejeita as minhas palavras, está vendo aqui, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, é mais ou menos semelhante ao que Deus fala lá em Ezequiel 37, se não me falha a memória, sobre o vale de ossos secos. Quem era o vale de ossos secos? Era o povo de Israel, que havia abandonado os preceitos do Senhor e haviam perecido, estavam secos, estavam mortos espiritualmente. Vivo para Deus, entendemos o que então com isso? Que vivo para Deus é quem obedece, é quem faz por amor, é quem faz por verdade diante da presença dele. Esse crente é propício a provar milagres, a provar da presença do Senhor, a provar da sua manifestação, da sua graça e da sua glória, porque é um sacrifício assim que Deus se agrada. Amém, Jesus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo nessa noite. Como disse a irmã Júlia, estamos vivendo tempos difíceis. Jesus está prestes para buscar o seu povo e a sua igreja na face dessa terra. A Bíblia diz que vai ser de repente, Márcio, vai ser num abrir e fechar de olhos, não vai ter tempo nem de pensar. Glória a Deus. E há muitos que dizem, ele está demorando para voltar, né? Estamos falando aí que Jesus vai voltar, já tem anos e
anos e ele nunca volta. Perdemos o irmão Flávio, perdemos irmãos ali preciosos. As pessoas têm sido recolhidas da terra, e se foram recolhidas, Jesus voltaram para elas. Amém. Não se consumou a volta categórica de nosso Senhor Jesus Cristo, cuja igreja dele aguarda esse momento, esse instante em que ele virá para buscar o seu povo. Ele virá para buscar aquele que acreditou na sua promessa e na sua palavra. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, que possamos estar em prontidão, e estar em prontidão é exatamente isso: é estar ligado, é estar sintonizado, é estar buscando observar os mandamentos dele, a vontade dele, está buscando como as virgens prudentes buscaram azeite e estavam revestidas de azeite. Precisamos ter em vista que a Bíblia também nos diz, nos enfatiza que nos últimos dias seriam tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos de guerra, tempos de luta, tempos de resistência, tempos de batalha. Satanás está furioso porque ele sabe que se aproxima o momento em que Cristo virá buscar o seu povo e a sua igreja. Então ele tenta desanimar alguém, ele tenta botar confusão do lado, ele tenta semear no meio do povo de Deus discórdia, divisão, aleluia, sentimentos que não agradam a Deus. Mas compete a você como um bom soldado de Cristo. Você diga: eu sou um bom soldado de Cristo. Eu sou um bom soldado. Com convicção: eu sou um bom soldado de Cristo. Eu sou um bom soldado. Aleluia. E o bom soldado de Cristo não se embaraça com as coisas desta vida. Olha, louvado seja o nome do Senhor. Nada pode nos parar, nada pode nos deter. Aleluia. Porque aquele que está conosco é maior do que aquele que está lá no mundo. Aleluia. Maior é o Senhor na nossa vida, irmão. Você sabe por que você tem vencido, você tem estado de pé? Não é por causa e nem é por causa da sua competência, é porque o Espírito Santo tem te auxiliado, tem te fortalecido, tem te revestido, tem te dito: vai um pouco mais, continue um pouco mais, peleje um pouco mais. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Verdadeira adoração é o que Cristo procura. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós somos verdadeiros adoradores, irmãos. Nós fomos separados por Cristo para morarmos e estarmos com Ele eternamente na glória celestial. Não desfoque disso. Deus não veio te trazer bênção material simplesmente. Deus não veio simplesmente te prosperar e ser muito pouco. Deus não veio fazer ninguém milionário nessa terra. Vou te fazer milionário, tu vai ser rico, anda com Deus. Isso é muito pouco. A Bíblia diz que nem olhos viram, acho que é 1 Coríntios 2, 9 ou 8, nem olhos viram, nem ouvidos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Não tem comparativo da terra. A gente só pode acreditar assim. A gente pode pegar as coisas mais gloriosas que possam existir no planeta Terra e tentar fazer um comparativo. Não tem. A glória é eterna. A glória é sublime. A glória, a gente não tem como. A gente fica só pegando trechos que a cidade celestial é de ouro puro, né? Era jaspe, muros de jaspe. Mas a grande realidade é que isso é uma centelha que João deixa do que será o céu. Não tem como imaginar, não tem como comparar. Aleluia, a glória a que nós há de ser revelada em Cristo Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vale a pena, irmão, vale a pena se esforçar. Eu sei que não é fácil, há um conflito entre carne e espírito.
Às vezes a gente pensa que a carne nos abandonou. A carne não nos abandonou. Paulo fala de uma guerra contra sentimentos, contra a nossa natureza caída, que fala e quer falar muitas das vezes mais alto. Mas nós fomos revestidos pelo poder do Espírito Santo para vencermos. Uma das finalidades do Espírito Santo na nossa vida é nos revestir de poder para que você e eu sejamos aquilo que nunca por nós mesmos nós conseguiríamos ser. Nós não venceríamos o mundo se ele não nos revestisse do seu Santo Espírito. Nós não venceríamos a nossa carne se o Espírito Santo não estivesse sobre as nossas vidas, se o Espírito Santo não fosse derramado sobre aquele povo lá no dia de Pentecoste. Se nós não tivéssemos a presença dele em nossa vida, nós jamais seríamos ou conseguiríamos ser, aleluia, o que Cristo, louvado seja o nome do Senhor, requer de nós como obediência à sua palavra. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Tudo isso é adoração. Tudo isso é adoração. Ou seja, adoração é um estilo de vida. É um estilo de vida. Adoração não é, aqui é só um complemento do que nós temos sido no nosso dia a dia, no nosso viver, no nosso cotidiano. Aqui só se complementa. As pessoas muitas das vezes podem até pensar, não sei, não digo aqui, mas tem muitos que podem até pensar, vou lá adorar. Aí sai do tempo, vai lá para fora, a língua dele não tem mais tamanho, fala mal de todo mundo, critica tudo, fala mal das pessoas, tudo para ele está ruim. E aí, estou cheio do Espírito. Eu fui na igreja. Isso aqui não é prestação, a gente não está pagando prestação para entrar no céu, não. Estou pensando que estou pagando prestação. Aceitei Jesus, vou para a igreja e vou entrar no céu. Se você permanecer na presença dele, você vai entrar. Então se esforce. Que nós possamos se fortalecer com essa palavra nessa noite. Amém. Não estou dizendo aqui que eu sou perfeito. Isso é para mim também. Né? Porque ninguém que prega está pregando para os outros, só está pregando para si próprio. Porque primeiro a palavra desce no coração daquele que vai ministrar, não é isso? Então, é isso, essa palavra que eu deixo aos nossos corações nessa noite. Que nós possamos guardar na tábua do nosso coração e que possamos nos esforçar, irmão. E não tome como referência ninguém. A tua referência é Cristo. Ouça isso aqui. A sua referência é Jesus Cristo de Nazaré. Eu não sou referência para você. E nem ninguém tem que ser referência para você. A sua referência é a palavra. É o Evangelho. O que eu tenho que fazer? Porque o fulano está fazendo isso. Senhor, tem misericórdia, age na vida do meu irmão, abençoe ele, abre os olhos dele, Senhor. Mas você não tem que ficar, fulano faz isso, eu não faço, fulano fulano não sei. Irmão, Deus quer você e ele e você. Você está entendendo isso nessa noite? Vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo.